Apresentando Alexandre Oliveira. Como a gente não está com a nossa claquete ainda, vamos lá? Gravando! Olá, seja muito bem-vindo ao Check-up da Saúde. Quando você faz um exame, provavelmente recebe um resultado em alguns dias depois, né? Hoje, no Check-up da Saúde, nós vamos falar sobre exames laboratoriais. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube aqui, que vocês tenham aí informações, que vocês tenham aí conhecimento que vamos trazer para você. E hoje, na nossa entrevista, estamos com a gente aqui a Mariana, bióloga, nossa coordenadora laboratorial e também citotécnica. Trabalha ali no Aliança Diagnósticos, ela que está envolvida na coordenação do laboratório, nos processos pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos, né? Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso Check-up da Saúde. Obrigado aí pelo convite, tá? Olá, Alexandre. Obrigada pelo convite. É um prazer participar, porque muitas vezes as pessoas não enxergam o diagnóstico numa cadeia efetiva. A gente consegue observar apenas o resultado final, sem entender que nos bastidores é muito trabalho, muita dedicação, muita organização e muita legislação, muita atenção, muita burocracia para que a gente chegue num resultado de diagnóstico preciso, assertivo e garantindo todo o controle de qualidade. E é importante a gente sempre falar, né, Mari, que o podcast aqui, a gente tem sempre o caráter de informar o pessoal ali de casa para levar conhecimento, né? A gente não está aqui falando de diagnóstico, não está aqui falando de doenças existentes, mas sim levar conhecimento, né? E hoje são muitos poucos os laboratórios que fazem esse tipo de trabalho, que levam conhecimento para a casa do nosso cliente, para que ele entenda um pouquinho como que é o mundo laboratorial, como que é... Sim. Né, o cenário como um todo, né? mesmo porque o paciente, né, o cliente final, ele não entende como que funciona, como que a gente faz para que chegue no resultado final. E é importante que a gente converse de maneira assertiva e clara para que todas as pessoas tenham consciência de, às vezes, de por que a gente não consegue adiantar um exame e fazer a entrega do resultado num tempo menor, ou por que há necessidade, de repente, de recoletas para confirmações diagnósticas. Então, é importante essa troca de conhecimento mesmo de uma maneira clara e uma linguagem assertiva para com o cliente final. Até porque, muitas vezes, o paciente acha que é só coletar ali o sangue, levar para o laboratório, colocar na máquina, a máquina já dá o resultado, já libera, é coisa rápida, né? Não é assim que funciona. Antes do exame passar pela máquina, tem muita burocracia a ser feita, muitas etapas de conferência. Depois de todas essas etapas, não é simplesmente colocar na máquina, a gente precisa sempre de um analista, de um profissional habilitado, dedicado e exclusivo para determinadas bancadas, para que a gente consiga chegar no resultado final assertivo, para que ajude na conduta clínica, para que ajude no prognóstico do paciente, para a gente conseguir estar sempre levando o resultado da melhor maneira possível. Até porque, quando a gente fala em exames laboratoriais, a gente entende que dentro da coleta ali, um tubo, né? Às vezes o pessoal fala assim, tu colheu 10 tubos, 15 tubos, né? Então, cada exame tem uma peculiaridade, tem um tipo de análise, né? Então é importante que hoje os sistemas automatizados, né, no caso, eles têm uma assertividade muito grande na questão da coleta, então é importante o pessoal de casa entender que cada tubo ali, ele tem uma necessidade daquele exame ser realizado, então é necessário ter aquela quantidade de tubos ali para coletar, né? É necessário ter uma quantidade, às vezes, exorbitante de tubos, é uma reclamação, inclusive, do paciente que coletou muito meu sangue. Eu escuto muito assim, coletaram todo o meu sangue, acabou o meu sangue, mas assim, o que precisa ficar explícito é que cada tubo de sangue, quando a gente está falando de análise clínica, cada tubo de sangue, ele vai ter um motivo específico para coleta por conta dos ativos. Então, você vai precisar fazer um hemograma, você vai coletar no EDTA, porque ele tem um ativo específico que evita coagulação, mas que não compromete... Que preserva as hemácias. Mas que não compromete plaquetas, que a gente consiga fazer a leitura e diferenciação de série vermelha e série branca, série plaquetária. Nos tubos de soro, que são os comuns, né, de tampinha amarela.
Amarelo e vermelho. Amarelo e vermelho, exato. São os maiorzinhos e aí as pessoas normalmente têm um pouco mais de receio a eles. A gente tem a necessidade do gel separador, então depois de centrifugado, a gente vai ter a diferenciação entre plasma e hemácias para a gente conseguir fazer os exames necessários. Tem alguns outros tubos com particularidades quando a gente vai falar de exames hormonais, quando a gente vai falar de coagulogramas. Então, todos esses tubos específicos, essa quantidade exacerbada, é porque cada tubinho desse possui um ativo que permite que a máquina faça a leitura ou, em algumas situações, o analista ou o técnico consiga levar para a bancada e fazer, de repente, a complementação do exame manual, a leitura desse exame de uma outra maneira. Porque dentro do laboratório, a gente tem as nossas contingências. Hoje, sim, a tecnologia, ela nos ajuda e facilita. Então, a gente coloca o tubo na máquina, a máquina faz toda a leitura, faz toda a dosagem. Lembrando que antes de colocar na máquina, existe todo um controle de qualidade interno, sim, antes, né? Porque a gente tem que até frisar aí a pessoa de casa que não é pegar do paciente, centrifugar e colocar na máquina. Antes desse processo todo, existe o controle de qualidade interno e o controle de qualidade externo, né? Exatamente. É feito diariamente. Ele, né, é feito diariamente. Porque, assim, o exame ele não começa no ato da coleta, ele começa no preparo do paciente. Então, se é um exame que tem necessidade de jejum de 8, 12 horas, ele precisa ser cumprido de forma efetiva pelo paciente para que não haja nenhuma interferência. Depois da coleta, a gente, no ato da coleta, na verdade, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar, o técnico de laboratório, ele precisa garantir que o material coletado ele esteja em boas qualidades. Então, por isso que a gente sempre fala da análise pré-analítica, analítica e pós-analítica, né? Exatamente. É importante frisar em casa que dentro da legislação laboratorial, que é a 978/2025, que atualizou agora em 2025, até as legislações anteriores sempre frisam muito a importância da análise pré-analítica, analítica e pós-analítica, né? E quando a gente vai até levar no controle de qualidade, a gente faz levantamentos de estatísticas e gráficos, né, de erros, né, de indicadores. A gente percebe que dentro do laboratório de análise clínica, mais de 80% daquilo que tem uma demanda de recoleta, de repente, do sangue, é um fato que aconteceu na fase pré-analítica. Então, desde o não cumprimento do jejum de forma adequada, o tempo de garrote prolongado, ou a não homogeneização correta do tubo no pós-coleta, isso tudo interfere muito. E como a gente todo dia tem uma novidade, todo dia tem um artigo novo, tá todo mundo sempre muito antenado, de repente o que funciona hoje, daqui a 2 meses não funciona mais, e aí a gente tem que rever e observar. Não sei se você se lembra que nas coletas de 10 anos atrás, quando te garroteavam, te pediam para bombear o sangue com a mão. Sim. Hoje a gente sabe que isso não pode ser mais feito, porque, sim, acaba gerando hemólise. Porque não existia o a vácuo, né? Hoje o a vácuo. Exatamente. O a vácuo hoje, ele é uma técnica inovadora, devido à tecnologia, que dentro daquele tubo ele tem a pressão osmótica que é conforme dentro do nosso próprio organismo, para evitar justamente essas hemólises. Então hoje a tecnologia laboratorial, quem não tiver antenado, né, acaba ficando para trás. E assim, e quem não tiver antenado dentro da parte científica, né, e aí vai desde os coletores até o analista que está fazendo a liberação, acaba prejudicando o paciente, o cliente final. E o resultado, né? E o resultado. E assim, eu sempre brinco com os meus, e eu falo meus meninos no laboratório, né? Hoje eu coordeno um laboratório de análise com 22 pessoas, assim, sobre minha supervisão direta na área técnica. Eu brinco com eles que cada tubo é uma pessoa, é uma vida, é uma particularidade com um diagnóstico, com um diferencial. Então, assim, às vezes numa galeria de hemograma, numa galeria de bioquímica básica, a gente pode pegar 100, 150 tubos de uma vez só. Mas eu sempre friso com eles que cada tubo daquele representa uma pessoa. Então, o cuidado com aquele tubo, é uma vida, né? É uma vida. E a gente pode estar mudando a vida daquela pessoa
para o resto da vida, ou num diagnóstico incorreto, ou num diagnóstico mais sério. Então, assim, no laboratório eu pego casos, às vezes, de leucemia. A gente pode entender o seguinte, um simples hemograma, que às vezes você te coletou ali, pagou, dependendo do laboratório, 15, 20 reais, é um exame que pode sim te detectar aí uma possível leucemia, né? Olha a importância disso. Assim, no laboratório, às vezes, pacientes de rotina de medicina do trabalho, por exemplo, tá fazendo um exame de rotina e aí passa pelo aparelho, e é quando eu digo que a tecnologia, ela não consegue observar tudo. Sim. Então, passa no aparelho de hemograma, fez a leitura, deu flag, a gente observa que tem algum flag, vai pra lâmina, fez a lâmina, faz um diagnóstico, de repente, que não é tão legal de se dar, né? Que assim, uma doença que é pra vida toda e muito séria. A gente pega uma leucemia de um paciente, para nós, o laboratório, que eu também sou bioquímico, nossa, é uma biblioteca extraordinária, porque a gente vê cada célula linda, né? Não, as lâminas são lindas, mas o organismo é um caso muito sério. Sim. Então, assim, por estudo, né? Então, assim, é importante aí de casa vocês entenderem que o laboratório, ele não é só coletar, colocar na máquina e entregar. Tem toda uma rotina e uma estratégia diagnóstica por trás até chegar ao resultado até chegar ao resultado final. Né? Isso aí. E muitas das vezes, quando a gente pede para o paciente uma recoleta para fazer uma confirmação diagnóstica, isso é importante, até porque a legislação ela fala que nós, dentro do laboratório, não podemos liberar nenhum diagnóstico com qualquer tipo de dúvida ou uma confirmação. Exatamente. Né? E tem algumas doenças específicas que obrigatoriamente eu preciso fazer essa confirmação diagnóstica com outra coleta. Vou citar o exemplo do HIV, por exemplo. Quando a gente pega uma sorologia positiva de HIV, a conduta faz contato com o paciente, solicita a vinda ao laboratório, coleta novo sangue e a gente faz numa metodologia diferente para que seja assertivo que é positivo mesmo. E se é positivo, qual é o tamanho da carga viral? Então, no laboratório onde eu trabalho, a gente sempre mantém esse padrão para que... Você pode falar, você trabalha na Aliança Diagnóstica. Trabalho na Aliança Diagnósticos, que é um dos exatamente. aqui do nosso programa também. E hoje na Aliança você atende quantos pacientes de dia hoje na parte laboratorial? Na parte laboratorial, uma média de 530 pacientes. A rotina é grande, né? A rotina é grande. A rotina é grande e a tendência é aumentar cada vez mais. Se quiser. Mas ontem eu tava conversando com o fornecedor, né? E a gente fazendo os comparativos de aumentos de rotina e tal, e como a gente pode trazer a tecnologia para ir nos ajudando a favor daquilo que a gente tem para entregar. E chegamos a conclusões de que os equipamentos tecnológicos vêm, mas a necessidade de um analista, um hematologista, um bioquímico treinado, experiente e ligado nos avanços tanto tecnológicos quanto nas descobertas da saúde são fundamentais para que a gente consiga continuar entregando um trabalho de qualidade. É que é o mais importante, né? Então, assim, a gente sabe que exames salvam vidas, até porque hoje, no prognóstico laboratorial, o exame laboratorial ele é um protagonista para toda e qualquer especialidade, seja ela médica, biomédica, nutricional, porque os exames laboratoriais eles são marcadores, né? Que aí eles dão indicativos de situações ou patologias que vão ser investigadas de acordo com a demanda do paciente. Então a gente pode dizer hoje que exames realmente eles salvam vidas. Sim, os exames salvam vidas e exames de rotina eles são extremamente necessários. E outra coisa importante. Porque existem doenças que são silenciosas. E outra coisa, nem sempre quem é saudável acha que não deve fazer exame, então tem que fazer na rotina, né? Exatamente por conta disso, porque existem doenças que são silenciosas, então às vezes você não tem nenhum sintoma, nada que te indique que tem uma doença potencialmente perigosa, assintomático. E quando você vai num exame de rotina, você pode descobrir uma surpresa não grata. Então, você manter um acompanhamento te dá tempo para um tratamento efetivo, para um tratamento eficaz. Porque, por exemplo, a leucemia, ela é uma doença que no pico, no auge da doença, ela vai te acarretar inúmeros sintomas. Mas no início, ela é uma doença extremamente silenciosa. Olha só, você falou da leucemia, eu lembrei de um caso
há uns 14 anos, logo que eu cheguei no Espírito Santo, eu trabalhei no hospital aqui e nós pegamos uma paciente que estava assintomática, totalmente assintomática, fazia atividade física, andava 10 km por dia, uma vida totalmente ativa e disposta. Foi fazer exame de rotina. No ato que a gente foi fazer o exame, detectamos uma alteração significativa no hemograma dela. Fizemos a lâmina, foi feita a leitura, assim, células imaturas extraordinariamente evidentes, e a gente avaliou, ligamos para a paciente, pedimos uma recoleta, e aí nessa investigação, nós como analistas clínicos, nós fomos perguntar, tem algum caso na família de alguma possível problema hematológico? Não tenho nada, não sei o que, falou, ficou até irritada com a gente. Vocês querem falar que eu estou doente? Não, a gente quer investigar a causa, porque a gente quer entender o porquê dessa alteração. Recoletamos esse exame, liberamos diagnósticos, inclusive no meu laudo na época, sugeri procurar um hematologista, e realmente, depois de um tempo, ela veio e estava com uma LLA, né? E estava tratando, veio agradecer, porque ela foi fazer um exame de rotina. E acabou descobrindo. Eu já peguei casos assintomática. Assim, eu já peguei casos assim, de pessoas assintomáticas trabalhando, fazendo inclusive exames no laboratório para fazer rotina de medicina do trabalho. E na hora que eu ver a lâmina, gente, peraí que tem alguma coisa errada aqui. E uma conduta que eu tenho é toda vez que eu pego uma lâmina com um diagnóstico potencialmente complexo, eu sempre chamo um colega mais experiente ou sempre chamo alguma outra pessoa para que a gente avalie a lâmina e colocamos ela numa mesa de estudos mesmo, até que a gente consiga definir o diagnóstico para poder orientar o médico para que ele tome uma conduta de forma eficaz, assertiva, exatamente. Até porque a gente no laboratório, a gente não fecha diagnóstico, né? Quem fecha exatamente, é o médico, quem fecha o diagnóstico é o médico. De direcionamento para o profissional entender a causa clínica e também, dentro do contexto do médico ali, ele comparar a clínica com os resultados e aí tomar a melhor conduta necessária para aquele tratamento. Exatamente. Né? Então, aquele pensamento que eu estou me sentindo bem, não preciso fazer exames, é perigoso, né? É perigoso. Exames de rotina são essenciais. Assim, a orientação é que pelo menos uma vez por ano, pessoas assintomáticas, elas procurem um laboratório, procurem um médico, conversem com o clínico geral, as mulheres conversem com os ginecologistas, que aí a gente entra na parte de saúde da mulher, para que os exames sejam prescritos e consigam fazer um acompanhamento de perto para que não tenham surpresas no futuro. Porque algumas doenças são muito silenciosas e quando elas chegam a dar indícios da sua presença, de repente já é tarde demais para a gente conseguir reverter. É importante a gente trabalhar com a prevenção. A prevenção é o melhor remédio. É isso aí. Não tem como fugir. E ainda mais depois dos 30 e 40 anos, que é importante você estar sempre consultando uma vez por ano um especialista, o homem, o urologista, o cardio, né? O endócrino, a mulher, a ginecologista, um cardio também. Gente, é importante você estar se cuidando, porque a vida é uma só, né? E a gente vê aí pessoas que às vezes aparentemente aparentam ser saudáveis, e a gente vê aí casos de infartos fulminantes, que a pessoa não tinha nem subtipo de sobrepeso, nada, e acaba tendo um infarto fulminante, aí morre do nada, né? E aí não se cuidou. É porque, assim, as pessoas não se atentam aos sinais do corpo. E, além de todas as doenças silenciosas que a gente tem, eu falo que a doença do milênio, a doença do século, são os distúrbios neurológicos, né? Assim, as pessoas estão cada vez mais estressadas e todo mundo atribui tudo ao estresse. Ah, meu cabelo tá caindo, é estresse. Ah, eu estou com insônia, é estresse. E de repente é o corpo te dando alguns sinais que talvez até mesmo por conta falta de nutrientes, vitaminas. Exatamente. Né? E aí a pessoa espera o corpo estar estafado para poder procurar ajuda. Então eu posso dizer que isso é um dos maiores erros que as pessoas estão cometendo e não se atentar a esses sinais que o corpo dá? Não se atentar, não se policiar. Eu acredito que sim. As pessoas esperam
tá no limite do limite para procurar uma ajuda. E o conhecimento hoje, assim, o acesso à informação, ele é muito fácil para todo mundo, de todas as idades e gerações. Só que esse acesso tão fácil à informação fez com que as pessoas, acho que, perdessem um pouco de medo e procurassem realmente um especialista, procurassem realmente o corpo médico para poder se orientarem e partirem para um tratamento, sabe? E aí ficou atribuindo tudo a uma única coisa. Perdi o apetite. Com certeza é estresse. Não tô dormindo. Com certeza é estresse. Meu cabelo é o estresse. Tudo é o estresse. E aí, às vezes, são passos silenciosos que o corpo dá para dizer assim, olha, tem alguma coisa errada e eu preciso de ajuda. Que o corpo dá. São sinais. E outra coisa que é importante, né? Agora vamos falar um pouquinho dessa parte da onda do emagrecimento agora. Tá todo mundo aí fazendo tratamento de injetáveis, as canetinhas. Tá todo mundo na canetinha. Na canetinha, tá todo mundo aí na seringuinha aí, tá trabalhando com a parte das aplicações aí dos emagrecedores injetáveis, né? E é importante a gente falar que esse processo de emagrecimento, ele tem que ser feito um acompanhamento tanto nutricional, médico, né? Físico, né? Com atividade física e também com exames complementares. Sim, exames laboratoriais. Antes de iniciar esse tratamento de emagrecimento, a gente sempre fala que é importante você ter um parâmetro laboratorial inicial para depois ir acompanhando e vendo como que estão essas taxas, né? Exatamente, porque essa onda das canetas emagrecedoras, eu converso com todas as pessoas que vêm me procurar e falam assim, Mari, o que você acha? Tá? Eu acho que são efetivas, muito boas, mas que precisam de um acompanhamento. Usar elas sem o acompanhamento correto, sem fazer o acompanhamento de rotina laboratorial, é perigoso. Porque já existem casos, por exemplo, de pancreatites devido ao uso exagerado das canetas emagrecedoras. E pancreatite, lembrando aqui para as pessoas de casa, ela pode matar. Pancreatite pode matar. Cirrose, porque você tem que saber como que o seu fígado tá para conseguir metabolizar tudo aquilo. Sim. Como que tá a sua taxa glicêmica no organismo. Também. Perfil lipídico, para você conseguir saber quanto que tá hoje, quanto que tá a minha taxa glicêmica. Dá para eu colocar uma caneta emagrecedora que vai interferir um pouco na produção de hormônios do meu pâncreas e eu não vou ter nenhum tipo de consequência? Então, assim, você fazer o acompanhamento com o nutrólogo ou com o nutricionista, com o endocrinologista, com o cardiologista, fazer as rotinas do laboratoriais são imprescindíveis. As canetas emagrecedoras são ótimas, excelentes, ajudam uma vez tendo acompanhamento profissional. Ou seja, né, não adianta tratar apenas o que aparece no espelho. Tô emagrecendo, tô saudável. Exatamente. Entendeu? E o que tá interno? Porque o que está interno pode te levar a uma complicação irreversível, de repente. Sim. Assim, eu tenho um caso aconteceu há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, ainda sem o boom das canetas emagrecedoras. Mas ainda estava aquele boom das cirurgias bariátricas. Eu sou bariátrico, né? Mas, assim, tava aquele boom das cirurgias bariátricas. E aí eu conheci uma pessoa que fazia um acompanhamento com um profissional, e aí a importância da gente buscar profissionais realmente especialistas naquele assunto, profissionais que tenham o cuidado e o tato de saber como agir e aonde agir. E o local, porque, por exemplo, quando eu fiz bariátrica, eu fiz acompanhamento psicológico, né, decidi que eu queria fazer, porque não existiam as canetinhas, existia sim uma caneta, mas eu fiz o teste de 1 ano, não tive efeito necessário. Decidi fazer a bariátrica porque eu quis fazer a bariátrica, minhas taxas estavam realmente alteradas, emagreci 50 quilos, porém faço a minha reposição de vitaminas e minerais, porque eu gosto de manipular, porque eu tenho conhecimento de magistral, então eu mesmo produzo as minhas vitaminas e suplementações. Não tenho as fraquezas que todo bariátrico tem, mas o que eu fiz antes disso tudo? Acompanhamento médico, endocrinologista, psicólogo, entendi o processo e hoje eu tenho uma vida 100% exatamente. Tranquila. Mas tem bariátricos que não se conscientizaram ainda
tem taxa baixa de vitamina B12, de vitamina D, não faz acompanhamento, não faz reposição, é displicente, né? Não fez a dieta que tem que fazer, a dieta anualmente, como o médico prescreve, como o médico preconizou, junto com o nutricionista. Outros voltaram a engordar de novo, porque se você não colocar na sua mente que você tem que mudar o seu estilo de vida, fazer o acompanhamento constante com o seu cirurgião bariátrico, ou com um nutricionista, com um psicólogo e com a alimentação correta, não adianta. E era exatamente nesse ponto que eu ia chegar. Eu conheci uma pessoa que fez a bariátrica, não fez todos os acompanhamentos necessários, não fez a mudança no estilo de vida e aí voltou a engordar com o estômago ainda colapsado. Então teve uma complicação pós-cirúrgica muito grave, ficou muito debilitada. Hoje já vive bem, mas assim, ainda com sequelas do que aconteceu. E é a mesma coisa em relação às canetas emagrecedoras. Sim. Se não faz a mudança do estilo de vida, não vai seguir adiante sem nenhum tipo de sequela. Não tem jeito. Tudo tem que ser moderado, não tem jeito. Tudo tem que ser moderado. E uma outra informação que a gente vai passar aqui também para o pessoal de casa, o exame ele mostra tudo, mas nem sempre, quando eu estou com minhas taxas normais, quer dizer que eu estou perfeitamente saudável. Isso é verdade? É verdade. Os exames, eles são ferramentas extremamente importantes, mas eles fazem parte de um contexto maior. Eles precisam ser interpretados junto da história clínica, dos sintomas e com a avaliação médica. Certo. Um exame normal é uma ótima notícia, mas ele não substitui o acompanhamento profissional. Sim. A gente precisa sempre estar munido dos exames da rotina, mais um acompanhamento profissional. Até porque não existe um exame perfeito, né? Não existe um exame perfeito, a gente não vai conseguir ver taxas perfeitas, não tem ninguém que se alimente 100% corretamente, não tem ninguém que não tem, às vezes, um desvio de colesterol, um perfil lipêmico um pouco diferenciado, principalmente se a galera mais 30 a mais, assim como eu, de correria muito intensa no trabalho, às vezes a gente não consegue se alimentar da forma correta. Então, fazer um exame laboratorial sem acompanhamento médico, sem acompanhamento do profissional, não resolve o problema. E vale ressaltar uma coisa para o pessoal aí de casa. Gente, exame laboratorial tem que ser interpretado por um profissional habilitado. Não exatamente. Faça você a interpretação do seu exame, porque você pode interpretar de forma errada, fazer uma conduta errada e acabar se prejudicando. A gente vê muitas pessoas aí querendo ir pro Google, ir pro GPT agora, tudo mais. Não vejo maldade nisso, mas antes de qualquer conclusão, procure a orientação de um profissional que entenda de interpretação laboratorial. Eu já vi muita gente pegar o resultado do exame e falar assim, olha, tá tudo dentro do valor de referência. Então, meus exames estão ótimos, porque tá tudo dentro do valor de referência. Mas assim, é o profissional habilitado que sabe por que aquele valor de referência, como que nós chegamos naqueles números. Porque, por exemplo, vamos pôr a vitamina D. O normal é até de 20 a 45, o paciente é 40 a mais. Normalmente, o ideal de uma vitamina D para o paciente desse porte é 60 miligramas, né? Às vezes tá normal, mas a tendência daqui para frente é de perder mais essas taxas. Exatamente, tem que fazer uma reposição. Então, não faça a autoavaliação laboratorial em casa. Procure um profissional, até porque, na verdade, os exames eles não se competem entre si, eles são complementares um com o outro. Sim. Né? Então, quando o médico pede um exame, às vezes pede 30, 40 exames, ele quer fazer uma correlação entre eles para entender que, mesmo estando normal, de acordo com a clínica do paciente, ele tem que fazer uma intervenção. Isso aqui. Porque, assim, os exames, eles são, como você disse, eles são correlacionados, né? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que não tem histórico de diabetes, não tem histórico de nada disso. E eu pego a curva glicêmica dele e fez uma alteração. Pegar um resultado de glicose, de bioquímica básica, na hora que eu bater o olho no resultado, eu vou necessariamente fazer a comparação com a insulina, a hemoglobina glicada, com a insulina, com a urina, de repente, porque algumas pessoas não sabem, mas a gente faz a avaliação de glicose na urina. Então, assim, todos os exames, eles são interdependentes, mas eles são correlacionados. Toda vez que o profissional pegar os exames de alguém para avaliar, ele vai correlacionar tudo aquilo que foi pedido
para conseguir montar um quebra-cabeça mesmo. São pecinhas que vão se encaixando para a gente chegar no diagnóstico e tomar. Até para direcionar como vai iniciar o tratamento dele. Exatamente. Também, né? É importante a gente pensar nisso, né? E a gente entende que dentro do laboratório hoje, não só exames bioquímicos, mas também tem a parte de biologia molecular, anatomia patológica, né? Hoje você trabalha em um laboratório, a gente pode dizer que é um dos mais completos da Grande Vitória, né? É um laboratório completo, assim, não é nenhum dos mais, não. O Aliança é um laboratório completo. Hoje eu tenho 8 bancadas que eu administro, então eu tenho bioquímica, imunohematologia, hematologia, urinálise, parasitologia, microbiologia, patologia e biologia molecular. E aí na patologia eu incluo a citologia junto, assim, senão seriam 2 setores diferentes ainda, né? A histologia da citologia. E dentro do laboratório, do laboratório tem outras bancadas. A gente está falando muito aqui de hemograma, de bioquímica, mas o contexto geral do diagnóstico, como você citou a biologia molecular, por exemplo, a gente pode pegar as ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, hoje, na biologia molecular, a gente consegue fazer complemento com painéis, e não só de ISTs, mas também painéis respiratórios. HPV, né? HPV. Agora a gente pega muito dentro da citologia. Dentro da citologia, sempre a gente vê muitas alterações dentro do contexto do preventivo, né? Então, na citologia convencional, a gente não consegue detectar qual é o tipo de HPV que está cometendo essa alteração, porque a gente sabe que o HPV é um dos maiores causadores de câncer do colo do útero. Do colo do útero, exatamente. Então, a gente na citologia, a gente vê ali a alteração que esse agente provoca na célula, como efeito citopático ali, né, de vacuolização, dentre outras estruturas que a gente avalia, mas a biologia molecular, ela é tão precisa, né, Mariana, que ela consegue detectar qual que é o agente causador, né? Exatamente, ela bate o martelo. Ontem eu estava estudando um caso assim, peguei a lâmina da paciente com todo o perfil na lâmina para o HPV, e aí eu vi que ela tinha um cadastro no exame para painel de ST na biologia molecular. Aí eu fui com meu colega de trabalho. IST ou HPV? O painel de HPV. Perdão. Uhum. E aí, quando a gente foi observar, tinha lá positivo, deu reagente e com um subtipo. Então, assim, a paciente já vai para o consultório sabendo como tratar, qual é a forma de tratar. O interessante é que o médico já sabe, tem HPV, tal, tem HPV, mas qual que é o subtipo que está causando? É o 18, é o 16? Exatamente. É o 32, né? Então o médico já sabe qual é o causador, já dá uma conduta clínica para o paciente assertiva, que assim nós vamos prevenir um câncer no futuro, uma lesão no futuro, até mesmo o médico dá uma sobrevida maior para esse paciente, né? E assim, falando de HPV, na saúde da mulher, a citologia ela é tão importante, porque às vezes é uma doença assintomática. Assim, você não percebe que ela está chegando, e quando ela dá sinais de sintomas, quando ela dá sinais de alerta, às vezes já está em estado adiantado da doença. A pessoa ela pode adquirir, né, o HPV no início da atividade sexual. Enquanto a mulher está na atividade sexual entre seus 18 aos 40 anos, o sistema hormonal está lá em cima, está tudo muito bem, não tem sintomatologia. Após os 40, que a tendência hormonal é baixar, que é aí que vem as complicações, que podem vir alterações, até porque o exame preventivo convencional, para ele evoluir essa lesão no colo ali, pode levar até 10 anos. Né? A literatura ela fala isso. Então, se eu tenho hoje, iniciei minha atividade sexual com 18, 20 anos, e eu já contraí, eu posso fazer uma biomol, né, um painel de HPV, eu já vou detectar, porque a biologia molecular ela detecta o patógeno pelo núcleo do patógeno ali, vamos dizer assim, e ela já consegue entender que já contraiu esse HPV e já pode tratar para evitar no futuro aí danos, né? Você falou da citologia convencional, inclusive é por isso que a gente está migrando da citologia convencional para a citologia em meio líquido. Porque a citologia em meio líquido, ela vai permitir que a gente, num único exame, numa única coleta, a gente consiga fazer tanto a lâmina de citologia quanto o painel. Foi assim que alguns países da Europa, por exemplo, erradicaram o câncer de colo de útero, que é uma doença que acomete mulheres entre
18 a 40 anos, que foi aí. como você E falou. interessante que o nosso Ministério da Saúde ele está voltado para isso, né? Já tem políticas públicas aí para desenvolver. Sim, já tem legislação Sim. que fala sobre isso, a gente está... E é uma tendência, não tem? É uma tendência. Retroceder. Assim, tem algumas coisas que a gente estava falando de tecnologia no início, algumas coisas elas vão iniciar e não tem como voltar atrás. Biologia molecular não volta atrás, é o futuro. Até porque a gente consegue também, a biologia molecular, a gente pode dizer também que alguns marcadores, até de falar da biópsia líquida, né? Então, exatamente. Assim, é muito revolucionário. A gente já consegue, por exemplo, verificar a detecção de H. pylori, que antes era apenas exclusivamente no ato da coleta da endoscopia. A gente consegue detectar H. pylori através de painéis de biologia molecular. Pelas fezes, inclusive. Exatamente. Então a gente pode dizer o seguinte, o exame ele mostra tudo, certo? Não necessariamente. Os exames, eles são ferramentas extremamente importantes, mas eles fazem parte de um contexto maior. Eles precisam ser interpretados junto com a história clínica, com os sintomas, e a avaliação médica ela é necessária. Então, os exames, eles não mostram tudo. É a junção de um quebra-cabeças, na verdade. Vou falar um pouquinho aqui agora também, que é novidade, que está na mídia, pós-pandemia principalmente, né? HPV e ST. O que a população ainda não entende? De HPV e ST, cara, é uma doença que ainda fica um pouco no limbo, no escuro. As pessoas não têm entendimento completo do que significa cada uma. A IST, e esses são marcadores essenciais. Exatamente. Né? O HPV, ele é preconizador das neoplasias de colo uterino, quando a gente vai falar de saúde da mulher. E não só isso. Em pacientes jovens do sexo masculino, eu na patologia já fiz já analisei muitas amputações de pênis, por exemplo, por HPV. Colo retal também. Colo retal, exatamente. Então, assim, o HPV, ele é uma doença silenciosa, sorrateira e que demora anos para te dar um sinal de alerta. E olha que interessante. Mas quando o sinal de alerta vem... Da mulher, mas a gente pode englobar, porque o HPV ele pode ser um causador de câncer. Colo uterino, colo retal e garganta. Exatamente. E órgãos genitais, né? Órgãos genitais. Então, olha a complexidade que esse vírus, ele se propaga silenciosamente. Sim. Então, hoje, com a biologia molecular, eu consigo detectar precocemente esses marcadores com apenas uma coleta de raspado ou, né, de um swab ali, para mim realmente entender se eu estou infectado ou não. Né? Então, é importante você de casa entender que hoje nós temos tecnologia, e hoje na Aliança você tem essa tecnologia, né, Mariana? Sim, que a gente consegue detectar esses exames em tempo hábil, rápido, e que você consegue entrar com um tratamento assertivo de imediato. De forma certeira, né? Porque, assim, a biologia molecular, ela é o diagnóstico do presente e do futuro. Então, quando a gente fala, por exemplo, de HPV, nós temos países na Europa que erradicaram o câncer de colo uterino, tratando o HPV com as vacinas que já são disponibilizadas, inclusive no SUS, aqui no Brasil. Com a biologia molecular, a detecção precoce da doença. Dentro da biologia molecular, o que eu enxergo na lâmina, eu não consigo detectar o subtipo daquele HPV, daquele patógeno, né? Exatamente. Eu consigo encontrar uma alteração celular que eu vou observar isso no laudo, mas eu não consigo detectar realmente qual que é o causador. É um HPV, mas qual dele, né? Qual subtipo, exatamente. Então, hoje, a correlação entre citologia convencional com citologia em meio líquido e também a citologia que envolve a parte da biomol do HPV, elas são concomitantes correlacionadas. São correlacionadas. Então, isso é importante para que a gente feche um diagnóstico mais assertivo e preciso. Sim, certo, né? Sem dúvidas, mesmo porque na lâmina a gente vai conseguir observar a estrutura morfológica celular, né? Assim, o subtipo vai ser mesmo com a biologia molecular. Então eu posso dizer que a citologia, ela observa o efeito do vírus na célula e avalia a forma, núcleo e organização celular.
Exato. Certo? Na Biomol, ela identifica o material genético do vírus antes das alterações celulares visíveis. Exatamente. Perfeito? E na anatomia patológica, observa-se o tecido, a arquitetura, a profundidade, extensão e comportamento das alterações. Disse tudo, exatamente isso. Então a gente tem que entender, gente, e hoje, quem que é o maior laboratório preparado para isso hoje na Grande Vitória? O Aliança Diagnósticos. Legal, isso é importante falar porque às vezes as pessoas não saem de casa, né? É importante a gente falar que hoje nós temos na nossa cidade, na Grande Vitória, um laboratório preparado para essas atividades. Você consegue fazer tudo dentro de um lugar só, em relação a diagnóstico. Tudo você faz dentro de um único lugar, porque nós temos a microbiologia, nós temos a patologia, nós temos a histologia, a biologia molecular. Então, essa facilidade, a imunistoquímica, essa facilidade que a gente tem de complementos diagnósticos nos leva, a gente sai na frente, porque a gente consegue entregar um diagnóstico completo e preciso. É realmente acreditar que vale a pena investir na saúde da população de uma forma que você consegue detectar aí situações de gravidade que antigamente não se tinha na Grande Vitória e hoje tem, né? Exato. Então isso é importante a gente sempre avisar aí o nosso ouvinte aí de casa que hoje, na Grande Vitória, temos hoje empresas preparadas para atender esse tipo de patologias e que podem aí salvar vidas, né? E o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Salva vidas, né? E como as áreas se conversam entre si, né? Uma dúvida que poucas pessoas podem até ter em casa também. Como a citologia, anatomia patológica e biologia molecular conversam dentro do laboratório? Conversam dentro do laboratório porque, por exemplo, você tem uma histologia que ela veio com uma alteração na lâmina. Lá no preventivo, Papa Nicolau, vamos falar ainda do preventivo comum, né, convencional, que vai entrar em desuso e a gente vai passar a usar meio líquido daqui a um tempo. Isso vai ser geral. Então, fiz a detecção de alterações morfológicas celulares na lâmina, fez a solicitação do painel de biologia molecular, voltou com esse resultado no painel de biologia molecular, e aí a paciente já é câncer de colo uterino provocado por HPV, e essa paciente precisou fazer uma conização. Então, ela fez a retirada de parte do colo uterino, e aí é uma cirurgia, é um procedimento invasivo, e isso vai ser enviado ao laboratório de anatomia patológica. Lá na anatomia patológica, a gente vai fazer a clivagem desse material, fazer a macroscopia desse material e a análise, para que posteriormente sejam confeccionadas lâminas histológicas, e na patologia eu vou conseguir te dizer qual é o tamanho da doença, ou seja, até onde ela infiltra, qual tipo de tecido ela infiltra e como que a gente tem os tratamentos para que ela seja erradicada. Porque existem doenças que, nas neoplasias, né, no câncer, que as pessoas vão conseguir entender melhor, existem doenças que você fez a cirurgia, acabou. Encerrou ali, fez a cirurgia, passou pela patologia, e aí o laudo anatomopatológico vai dizer, margens livres de neoplasia, ou seja, não tem nada que ficou dentro do paciente que possa vir ter resquícios da doença. Depois eu posso descartar aí, por exemplo, uma metástase. Exatamente, você pode descartar. Nem uma questão de metástases, não. Fragmentos mesmo das células doentes dentro do paciente, porque imagina um cone de colo uterino como uma taça. Você vai fazer a conização tirando o pé da taça. E aí, lá na patologia, a gente vai determinar qual é a margem cirúrgica. Então, assim, se na tinta que a gente utiliza lá na lâmina eu conseguir enxergar que ainda tem resquícios de doença, significa que no corpo da taça que eu ainda deixei dentro do paciente existe resquícios de doença. Perfeito. Então, quando a gente passou pela histologia, passou pela biologia molecular, o paciente fez a conduta cirúrgica, fez a retirada, levou para a patologia, não tem margem cirúrgica livre, não tem nenhum resquício de doença, ok, tudo bem, vida normal, acompanhamento. Agora, existem doenças que, mesmo com a cirurgia, a gente vai precisar de um outro tipo de acompanhamento, como quimioterapia, radioterapia. Então são complementares. Então que
o laboratório ali funciona quase como uma investigação multidisciplinar, né? Exatamente, como investigação multidisciplinar. E aí, falando do Aliança especificamente, a gente tem casos, por exemplo, de alterações hematológicas que vão acarretar numa biópsia medular, que vai acarretar na análise patológica, que vai acarretar uma imunistoquímica e todo esse diagnóstico eu tenho dentro de um único lugar. Então, às vezes, um exame, por exemplo, um diagnóstico... O famoso diagnóstico integrado. Diagnóstico integrado. Observa a célula, a anatomia patológica observa toda a infraestrutura do tecido, a biomol detecta material genético, mesmo propriamente dito, e os exames laboratoriais, eles entram como análise de sangue e fluidos corpóreos, para que possa fechar um diagnóstico mais preciso e o paciente ter mais segurança no que está sendo investigado, vamos dizer assim. Exatamente, e aí a gente ainda tem a imunistoquímica, que vai fazer a avaliação dos anticorpos, dos marcadores de anticorpos. Para direcionar o profissional o tipo de tratamento para ser feito. Exatamente. Muito bom. Que bom que a gente sabe que hoje tem uma empresa que se preocupa em ter uma estrutura dessa na nossa cidade, né? Fora o tempo, né, de diagnóstico que a gente consegue otimizar. Porque, assim, se você vai fazer o exame anatomopatológico em um laboratório, são 10 dias para entrega do resultado, 15 dias. Vou fazer imunistoquímica em outro laboratório, tem que fazer a retirada desse material para poder levar para o outro laboratório. Mais 15, 20 dias dentro de um único lugar. E a facilidade de fazer os exames no Aliança é essa, que a gente consegue fazer tudo dentro de um único lugar, a gente otimiza tempo, porque tá tudo ali dentro. O material tá ali preservado, tá tudo ali. E à disposição dos profissionais habilitados. Perfeito. E outra pergunta, eu posso afirmar que a tecnologia vai substituir o uso do profissional? O olhar do profissional? Não. Assim, no meu entendimento, a tecnologia, mesmo com todos os avanços, ela vem para facilitar, mas acho que ela vai agregar ao profissional. Mas o olho bem treinado, a clínica bem vista pelo paciente, pelo profissional habilitado, ninguém substitui. A IA também ela é uma realidade no laboratório, mas ela vem com uma ferramenta de a gente agilizar. Mas você sabe, assim, quando você vai partir para essa questão do diagnóstico, de conseguir fazer as avaliações, por mais que o laboratório em si, ele não feche o diagnóstico, ele apenas sugere ao médico, a gente tem uma avaliação que nenhuma tecnologia, pelo menos que eu conheço, faz. A gente vai conseguir observar o histórico do paciente. Então, a empatia humana, ela ainda precisa... A gente entende que a tecnologia, ao longo do tempo, na parte laboratorial, ela ajuda muito na parte que exige aquela questão mecânica padrão, né? Exato. Por exemplo, a coloração, um fluxo ali de leitura que tem os parâmetros já definidos. Agora, quando envolve a interpretação do exame, o olhar, porque de repente eu tenho pacientes que Agora, medicina, nada substitui a conduta clínica. Nada substitui a conduta clínica, porque quando você fala, por exemplo, de resultados laboratoriais e que às vezes o uso de uma medicação faz total diferença pra gente. E aí, se você não tem essa informação e usa apenas a tecnologia também não vai saber que esse paciente ele toma determinado tipo de anticoagulantes, por exemplo. Sim. E aí, na ligação com o paciente ei, você toma algum tipo de remédio e tal? Não tomo remédio nenhum. Só um pequenininho, branquinho, amarelinho. Aí você vai tentar descobrir o que é. Exato. Então, acredito que a inteligência não substitui. A inteligência artificial, a tecnologia, ela vai agregar e facilitar a vida dos processos que o profissional analista ele precisa conduzir dentro do laboratório. Agora, a substituição total, eu acredito que seja Então, você não confiaria no diagnóstico apenas por uma máquina? Não confio no diagnóstico apenas por uma máquina. Porque assim, vai haver as alterações, vai haver as redosagens, a máquina, mas a interpretação do profissional com toda a bagagem que ele tem, de conhecimento que ele tem, isso aí é insubstituível. Sim, até porque às vezes você pode pedir para o paciente assim, eu vou fazer um exame, um perfil ali pré-operatório, o médico solicitou um TAP, um PDTK e
e um hemograma com plaquetas, certo? Certo. Plaquetas normais, hemograma normal, só que o TAP deu uma leve alteraçãozinha ali, só que não está condizente porque muitos vão fazer interpretação entre plaqueta e a coagulação. Aí tá com aí um TAP alterado, aí você faz a repetição, aí onde a gente fala, às vezes pode ser o volume que foi coletado a menos por causa do anticoagulante, pode ser um dos fatores, que é a análise pré-analítica. Sim. Às vezes você liga pro paciente, não, como eu falei agora há pouco, eu tomo esse de 100 miligramas segunda, quarta e sexta. Só aí já vai dar... Faz alteração. Então assim, ou o paciente tomou um medicamento no dia anterior de fazer o exame, que esse medicamento ele pode ter sido um fator que desencadeou a cascata de coagulação, que vai dar alteração. Então, olha, se for depender da máquina, você vai soltar. E o paciente está totalmente normal. Aí vai chegar lá pro médico, o médico vai ver, mas por que está tudo normal e só o TP está alterado, né? E aí, então, assim, é esse cuidado que tem que ter o laboratório. Exatamente, né? esse cuidado que o laboratório... E que essa é o olho atento, né? Que é o olho atento, você tá sempre atento a tudo que tem que passar um mar de probabilidades na sua cabeça antes de você fazer a liberação de um exame. A correlação clínica é importante. Assim como é importante. A correlação clínica dos exames já prontos, ou farmacêutico, bioquímico, biomédico, quem está na bancada para fazer a liberação, também tem que fazer essa correlação clínica para entender todo o processo. Então, passa por várias etapas até chegar no médico, o médico fazer a interpretação dele também, para que o paciente seja diagnosticado de uma forma assertiva e segura, né? Sim. Né? E dentro do contexto que a gente está falando de HPV, vacinação e prevenção, Mari, a vacina contra o HPV, você acha que ela sofre preconceito ainda? Infelizmente, sim. É quase sempre esse preconceito e ele nasce da falta de informação, né? Hoje nós sabemos que a vacina contra o HPV é uma das ferramentas mais importantes de prevenção. Que ela tem ação profilática e terapêutica, né? Exatamente. Ela tem potencial de reduzir significativamente o risco à infecção pelos tipos mais importantes do vírus. E assim, a janela de tempo ideal para que a vacina seja aplicada é ainda na fase da adolescência. 9 a 14 anos. De 9 a 14 anos. E, infelizmente, ainda existem alguns pais que associam a aplicação da vacina, por exemplo, à promiscuidade dos filhos, entendeu? Ao medo de entrar na vida sexual muito precocemente, ao medo de... Mas aí... É um receio, mas ele advém da falta de informação. Com a vacina, porque se porventura... Porque a gente perde o controle, não tem jeito. Os filhos da gente, a gente tenta controlar, mas é muito difícil. Mas tem que fazer justamente para quê? Para evitar esse tipo de situação. E não é uma doença que advém único e exclusivamente das infecções sexuais. E não necessariamente você vai... tô dizendo essa questão da promiscuidade, porque eu já ouvi uma mãe de uma paciente que necessitava, inclusive, da vacina, de falar assim, não, mas se eu der a vacina para minha filha, eu estou induzindo ela à promiscuidade. E não é assim, gente. Assim, a tecnologia, o avanço da medicina, o avanço das vacinas, da profilaxia, ele vem para ajudar a gente. Então, e quanto antes a gente conseguir fazer a erradicação de algumas doenças através da vacina, muitas pessoas também têm muito melhor. Preconceito com a vacina. Gente, vacina salvam vidas. Vacina salvam vidas. Tem casos que pode acontecer uma situação de alguém passar mal por causa da vacina? Tem, mas cada 1.000 casos, 10 mil casos, entendeu? A gente não pode generalizar. Então, as vacinas... já me perguntaram, por que fizeram uma vacina tão rápida do Covid? E tecnologia. Antigamente a gente não tinha tecnologia. Hoje nós temos bancos de dados, de informações de milhões de vírus. Você consegue replicar e fazer uma vacina em pouco tempo. Né? Antigamente não tinha tecnologia, não tinha estudos aprofundados, né? Então, vacinas hoje, elas estão no mercado para justamente prevenir doenças futuras. E tudo que a gente investe hoje em biossegurança, tudo que a gente investe em biotecnologia, então é para ter esse time de facilidade mesmo, sabe? Para que cada vez mais o diagnóstico chegue antes e a gente consiga a prevenção. Igual me perguntam assim, você fez as 4 vacinas? Eu falei, cara, eu fazia a 4, a 5ª, a 6ª, a 8ª, a 10ª vacina se precisar fazer, porque mas você não tem medo? Gente, eu tenho medo de pegar uma doença e não conseguir, né? Essa questão... É igual, por exemplo, também, Mari, que a gente pode falar, hoje o que mais acomete
mortes de idosos é pneumonia. Gente, tem a vacina de pneumonia no SUS, tem a vacina no particular. Faça uma vacina, porque a vacina, ela previne. A vacina previne. Ela previne e ela evita uma complicação maior. Então, ela te dá uma sobrevida maior. O intuito da vacina é conseguir te dar a prevenção, e quando você for acometido pela doença, é que você tenha anticorpos suficientes para conseguir que o seu organismo reaja a essa doença. Então, assim, eu escuto muito isso, tomei a vacina de gripe e gripei. Falei, gente, exatamente, ela tá te preparando para que quando o vírus ativo entre no seu organismo, você tenha anticorpos para combater. Agora, se você não fica num preconceito absurdo em relação às vacinas que a gente vem desenvolvendo, e hoje a gente tem vacinas que são desenvolvidas integralmente em solo nacional, sim, isso é uma vitória do... Exatamente. A gente fica com um preconceito que vai retardando as formas de erradicação das doenças. Pelo contrário. Doenças, por exemplo, que foram erradicadas através de vacina. Sarampo, erradicado através de vacina. Assim, hoje são febre amarela, são casos raríssimos. Não é mesmo a poliomielite, não é assim, uma doença comum de se ver no século XXI, não é uma doença comum de se ver em 2026. Eu tive sarampo, eu tive sarampo. Mas na década de 70, 80, era assim, gigantesco o índice. Então a vacina... Não era uma pandemia, mas era uma epidemia. A vacina salva vidas. Então, esse preconceito a gente precisa conseguir conscientizar para enterrar. Você falou que você encontra tudo num ambiente só. No Anesta Diagnóstico você também encontra vacinas, né? Encontra vacinas. A gente tem a nossa sala de vacina equipada, tem enfermeira pronta para atendê-los. O pessoal super tranquilo, gente boa, vocês vão ser muito acolhidos. Que bom. E vamos aqui pro nosso bate-bola no mitos e verdades. Sem sintomas não existe infecção? Muitas infecções, elas permanecem silenciosas durante muito tempo. Então é mito. É mito. Outra pergunta aqui. HPV significa que eu estou com câncer? Mito também. O HPV ele é um vírus e o câncer é uma possível consequência. É só uma pequena parcela dos casos de acompanhamento. E o exame normal significa saúde perfeita? Mito também. Como a gente falou, os exames são ferramentas importantes, mas eles fazem parte de uma avaliação muito mais ampla. Perfeito. E os exames, eles ajudam a prevenir doenças? Isso é verdade. Muitos problemas, eles são identificados dos sintomas graças aos exames. Perfeito. E uma outra pergunta para terminar esses mitos e verdades. Tecnologia substitui então qualquer profissional? Definitivamente não. Isso é um mito. A tecnologia ela vai potencializar a habilidade do profissional humano, do trabalho humano, mas substituir jamais. Mara, a gente está chegando ao fim agora desse episódio aí da parte laboratorial. Quais são as 3 deixas que você deixaria de orientação para que quem está lá em casa, está nos ouvindo, quais seriam essas 3 orientações que você deixaria quanto à parte laboratorial? Não espere os sintomas para cuidar da saúde. Faça os exames preventivos regularmente, até mesmo quando estiver se sentindo bem, e entenda os seus resultados. O exame ele não é apenas um papel, e quando eu falo entenda os seus resultados, leve a um profissional habilitado para que ele te dê a conduta correta de como proceder. Para você que está aí com a gente até agora, ouvindo essa excelente conversa com a Mariana é gerente de um laboratório da Grande Vitória, da Anesta Diagnósticos, é citotécnica, bióloga e estudante de farmácia. Ela está aqui com a gente hoje agregando no conhecimento, né, com a gente na parte do laboratório, mostrando um pouquinho como que é a vida do laboratório na prática, né? E nesse episódio, o que nós vamos levar de conhecimento para que você possa entender um pouquinho mais desse mundo laboratorial, né? Muitas doenças começam silenciosamente. Cuidado, nem sempre meus exames que são normais pode dizer que eu estou saudavelmente por inteiro, né? Exames não servem apenas para diagnosticar doenças, eles ajudam também a prevenir. HPV não é sinônimo de câncer. Citologia, anatomia patológica e biologia molecular se complementam. A tecnologia, ela revolucionou o diagnóstico, mas o olhar humano, ele continua sempre essencial. O laboratório não é uma base mais importante da medicina moderna, mas ele é um complemento no diagnóstico. E a prevenção contínua sendo sempre a melhor estratégia da saúde. Se você
está em casa, está ouvindo esse episódio de hoje, entenda que a prevenção é o melhor remédio. Mário, e qual que é a regra de ouro desse episódio hoje? O melhor exame não é aquele que te identifica a doença. O melhor exame é aquele que vai fazer com que te previna para que você haja antes da doença se tornar um problema. Show de bola. E hoje, gente, aprendemos que por trás de cada exame existe uma verdadeira investigação científica. E que muitas das vezes, muitas das decisões mais importantes da medicina começam justamente dentro do laboratório. Mari, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço. Queria deixar uma mensagem que é: valorize os seus exames. Eles vão contar as histórias, muitas vezes, que o corpo nem começou a dizer ainda. Então, valorize os exames, procure um bom profissional e façam o acompanhamento. Comecem a escutar o corpo antes que ele comece a gritar. Perfeito. E você que está em casa, muito obrigado. Nos acompanhou até esse momento aqui do episódio do Check-up da Saúde. Compartilhe aqui este vídeo, mande para sua família, mande para os seus amigos e dá o seu likezinho que é importante para nós aí. E agradecemos imensamente a sua companhia até agora e nos vemos no próximo episódio. Até mais.